Estudo da matemática do quinto ano. Números naturais. Nota teórica. Resto da divisão de um número por 3, conjunto de números. Vamos analisar o quadro de 4 linhas sobre a divisibilidade por 3, apresentado no vídeo anterior. Em particular as segunda e quarta linhas, que são iguais. Essas duas linhas apresentam o resto de divisão, quer dos números, quer da soma dos algarismos dos números, pelo divisor 3. Analisando os restos das divisões, permite-nos concluir em termos gerais, que os restos da divisão de um qualquer número por um divisor, pertencem ao conjunto dos números maiores ou iguais a 0, e menores ou iguais ao número inteiro imediatamente inferior ao divisor. Em particular, relativamente ao divisor 3, esse conjunto de restos das divisões é apenas constituído por 3 elementos, o 0, o 1 e o 2, sendo que este último resto, o 2, corresponde ao inteiro imediatamente à esquerda do divisor 3. Vamos agora resolver 3 exercícios. Exercício 1. Qual o resto da divisão de 373 por 3? Justifica. A divisão de 373 por 3 não é uma divisão exata, porque o resto da divisão é diferente de 0, neste caso é igual a 1. Não esqueçamos que, no caso da divisão de um número por 3, o resto dessa divisão só tem 3 hipóteses. Pode ser 0, pode ser 1, ou ainda pode ser 2. De um modo mais simples, para calcular o resto da divisão de 373 por 3, seria suficiente efetuar a divisão da soma dos algarismos do número, por 3. Sendo que, a soma dos algarismos de 373, é 3 mais 7 mais 3, ou seja, a sua soma é igual a 13, podemos confirmar que a divisão deste por 3, tem como resto, o mesmo que obtivemos na divisão de 373 por 3. O que está conforme a primeira conclusão tirada do nosso quadro de divisibilidade por 3, que nos diz, que o resto da divisão de um qualquer número por 3, é aquele que se obtém quando se divide por 3, a soma dos seus algarismos. Exercício 2. Qual o resto da divisão de 432 por 3? Justifica. A divisão de 432 por 3 é uma divisão exata, porque o resto da divisão é igual a 0. Não esqueçamos que, no caso da divisão de um número por 3, o resto dessa divisão só tem 3 hipóteses. Pode ser 0, pode ser 1, ou ainda pode ser 2. De um modo mais simples, para calcular o resto da divisão de 432 por 3, seria suficiente efetuar a divisão da soma dos algarismos do número, por 3. Sendo que, a soma dos algarismos de 432, é 4 mais 3 mais 2, ou seja, a sua soma é igual a 9, podemos confirmar que a divisão deste por 3, tem como resto, o mesmo que obtivemos na divisão de 432 por 3. O que está conforme a primeira conclusão tirada do nosso quadro de divisibilidade por 3, que nos diz, que o resto da divisão de um qualquer número por 3, é aquele que se obtém quando se divide por 3, a soma dos seus algarismos. Exercício 3. Qual o resto da divisão de 23 por 3? Justifica. A divisão de 23 por 3 não é uma divisão exata, porque o resto da divisão é diferente de 0, neste caso é igual a 2. Não esqueçamos que, no caso da divisão de um número por 3, o resto dessa divisão só tem 3 hipóteses. Pode ser 0, pode ser 1, ou ainda pode ser 2. De um modo mais simples, para calcular o resto da divisão de 23 por 3, seria suficiente efetuar a divisão da soma dos algarismos do número, por 3. Sendo que, a soma dos algarismos de 23, é 2 mais 3, ou seja, a sua soma é igual a 5,
podemos confirmar que a divisão deste por 3 tem como resto o mesmo que obtivemos na divisão de 23 por 3. O que está conforme a primeira conclusão tirada do nosso quadro de divisibilidade por 3, que nos diz que o resto da divisão de um qualquer número por 3 é aquele que se obtém quando se divide por 3 a soma dos seus algarismos.